Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui a Trindade da Fisioterapia e Pedro Moraes. Calma aí, ninguém vai brindar sem. Brindar sem nada não dá, né? Esse barulhinho foi bonito. Da felicidade. Eu e Cássio saudáveis. Brindando e com água. Pedro e Franco mais saudáveis ainda. Seja bem-vindo, Pedro. A primeira vez aqui no estúdio, né? Primeira vez. Pedro Moraes. Que nunca pisou aqui. Nunca pisou aqui, tá estreando aqui. Bom, piada interna, mas para quem talvez tenha acompanhado os bastidores de quando a gente tentou gravar algumas semanas atrás, tinha ficado o episódio do cara... Não posso falar isso aqui, senão a gente tem que mudar o explícito lá depois. Mas tivemos um erro com som, então estamos aqui novamente para regravar. E eu não vou regravar não, a gente vai gravar um novo episódio. Não vamos nos prender àquele que já foi, o que foi. Já foi. Tanto que a gente tinha gravado com a temática Cruce, o Cruce, né? Que foi a prova que o Pedro fez no ano passado. A gente contou sobre ela. Certamente ela vai estar aí no meio, dentro desse papo de hoje, que é Vivendo o Trail Run, Preparação e Experiências. Está aí a fotinha do Pedro. E esse é o momento que merece abrir aí o Spotify e dar uma olhada, né? Exatamente. A fotinha dele no Cruze. Exatamente. E como é que o Rafa salvou essa foto aí no computador dele? Isso aí também é piada interna, essa a gente não precisa expor, não. Enfim, se você quiser saber dessa resenha, participe do Clube do Movimento e sente aqui com a gente. Tem coisa que é só para quem tá na mesa. Bom, o Pedro que foi apresentado, mas não foi, né? Porque temos que fazer a reapresentação do Pedro. Pedro Moraes, seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado por ter vindo de novo. Desculpa pelo ocorrido, mas no fim das contas foi só a desculpa do Cássio para te ver novamente. Não, desculpa para tomar outra cerveja junto. É isso. Imagina. Obrigado mais uma vez por mais um convite. É sempre uma honra estar numa mesa com 3 feras aí. E vamos lá, vamos falar coisa boa aí. Bora lá. Pedro Moraes, então, que é sócio fundador da Veloz, assessoria esportiva de corrida principalmente, né? Então tá aqui com a sua vestimenta. Ele que trouxe de presente pra gente a vestimenta que podia ter vindo com ela, esquecemos. Você tem um bonezinho aí. Eu tenho o boné e tô usando em quase todo treino. Eu tenho visto. Tem visto? Vidinho no Instagram sempre com boné. Pedro, então, que é treinador de corrida, né? Ele é professor responsável pela parte de running da Bodytech Iguatemi desde 2013, tem uma história longa lá. Personal, né? Tem bacharel em Educação Física, em 2009 pela Unifia. Pós-graduação em treinamento desportivo e pós também em treinamento de força pela USP em 2014. Participou de laboratório de pesquisa e treinamento de força dentro da USP de 2013 a 2016 e participa até hoje de grupo de estudos em fisiologia de esportes de endurance desde 2021. Tem na conta aí 11 maratonas, né? Acho que sim. É o que está contabilizado aqui. E fez o Cruze, então, ano passado. Pedro, bem-vindo. Vamos abrir o papo. E, assim, sabemos um pouco da sua história, mas vale a pena a gente repassar por ela para quem está te ouvindo pela primeira vez. Vamos lá, vamos nessa. O que te trouxe aí ao mundo da corrida, no fim das contas? Ou se vocês quiserem voltar até um pouco atrás. Conta de quando era menino pequeno em Barbacena. Barbacena, hein? Essa piada é pra quem é da época da escolinha do professor Raimundo. Sim, sim. Vocês conhecem essa? Não, pegaram Rafa, a referência? Não? Rafa não. Cara, eu peguei, mas não que eu acompanhei e assisti. Já ouvi. Eu lembro. Sou mais velho também que o Gato. Bom, acho que a corrida, desde o começo, acho que o contexto, como que eu cheguei até a corrida, né? Sempre fui um cara que gostei muito de esporte desde pequeno. Era envolvido com futebol, na minha cidade que não é Barbacena, é Socorro. E sempre gostei muito da modalidade esportiva que era o futebol. E fui me envolvendo cada vez mais, jogando, enfim. E chegou um momento da vida lá em Socorro que eu tinha que decidir se eu tinha que jogar futebol, que eu não jogava muito bem, né? Ou eu tinha que trabalhar. Meu pai optou e eu também, obviamente, que não tive a chance de jogar e comecei a trabalhar. Trabalhei numa papelaria, num supermercado e ao mesmo tempo pagando a faculdade. Era uma faculdade particular e a partir disso sempre envolvido com esporte e tudo mais. E aí quando eu saí de Socorro para vir para São Paulo, eu já tinha me formado,
foi numa situação de buscar novos ares, querer estudar um pouco mais e entender um pouco mais sobre todo o contexto de treinamento, que eu sempre gostei de treinamento. E aí eu vim para fazer uma pós-graduação na USP. Já tinha feito uma pós de treinamento esportivo de forma presencial e também um pouco... Na época não era online, era como se fosse era todo final de semana, enfim, eu vinha para São Paulo a cada 2 finais de semana, sempre estava aqui, voltava em Socorro. E aí eu vim definitivo para São Paulo, acho que em 2012, e aí entrei na USP para fazer a pós, e aí comecei a ficar, e comecei a me envolver, e aí voltei a jogar futebol de novo pela USP, pela Educação Física da USP, aí fiquei jogando futebol por alguns anos. Não me formei para continuar jogando futebol pela USP. Clássico. E aí depois... Mais um aninho de bandejão, né? Exato. Aquela mamatinha. A mamata de sempre. E não façam isso, hein, que entrou na USP. E aí depois continuei jogando. E aí, nesse contexto todo de futebol, eu sempre tive, e o Rafa sabe muito bem, a gente vai chegar um pouco mais à frente, um problema sério de tornozelo, de entorse de tornozelo. Sempre tive os 2 tornozelos, inclusive, sempre torciam, sempre com ligamentos frouxos, enfim. E aí, jogando pela USP, uma das vezes, eu acho que eu estava jogando na seleção, num jogo, acho que era no CP, e eu torci o tornozelo de novo. E aí, acho que foi uma torção um pouco mais séria, que eu tive que me afastar um pouco mais, e aí eu na volta, eu comecei a correr. E aí, óbvio, eu sempre corria treinando e tal, mas eu comecei a me envolver um pouco mais, porque daí na USP também eu estava estudando um pouco mais treinamento de força envolvido para modalidade de endurance. E aí eu comecei a me envolver um pouco mais com a modalidade em específico corrida. Isso acho que 2015. Não, eu sou ruim de data, mas eu acho que era isso. E aí treinando para voltar a jogar, eu voltei a jogar depois, mas sempre continuei correndo. Até que eu falei, cara, não dá mais para jogar, porque eu trabalhava, ia treinar, na época o CP era sempre muito concorrido para treinar, a gente ia treinar na cidade de Dutra, tipo 11 horas da noite, era bizarro. E aí no outro dia chegava em casa tipo 1h30 da manhã para acordar às 5 para dar aula, enfim. Puxado, né, velho? Momentos que você tem que escolher, né? E aí eu já estava envolvido um pouco com a corrida. E óbvio que também eu tinha que me formar na USP, tinha que sair da USP, já estava há 4 anos lá. Mas eu continuei jogando depois pelos formados, porque daí as sessões de treinos eram em dias mais tranquilos, em horários mais tranquilos. E também a frequência de treinos era menores. Que até tem o time da seleção ainda hoje, mas eu não participo, porque aí comecei a me envolver muito com a corrida, porque eu estava estudando muito treinamento de força para corredor e, obviamente, outras coisas. E decidi, um dos amigos de Socorro também, que é da USP, a gente morava junto, ele já estava correndo há um tempo, e aí começamos a treinar um pouco mais, e até que em 2017 ou 2016, não vou me recordar, decidi fazer uma maratona. E aí acho que foi minha primeira maratona, foi a SP City, inclusive acho que foi uma das, eu não lembro agora, foi bem quando surgiu o SP City. E foi bem legal, e aí, a partir daí... Essa prova é animal. É difícil, mas é animal. Eu acho uma prova espetacular, organização legal, você passa no centro de São Paulo, sim. É bem legal. E a partir dali, a corrida ficou na minha vida, e aí as coisas começaram a acontecer, os alunos, obviamente, começaram a aparecer todos numa relação com a corrida. Hoje a maioria, acho que 95% dos meus atendimentos são preparação de força ou específico para corrida, e aí agora com a Veloce, assim, 100% corrida. Então eu tô na corrida desde 2016, eu acho, um tempo aí correndo. Não é muito tempo, óbvio, mas estudando e correndo um tempinho já. Acho que é isso, não sei. Boa. Uma resumida boa. Bom demais. Vamos nessa? Isso aqui puxa, cara. Vamos puxar. Cara, e aí, bom, o tema da vez é o trail, né? A gente já falou aqui sobre trail no episódio 80 e poucos com o Lucas Nitioli, que Cássio tem lá suas qualificações para o Lucas.
mais bonito que eu, parece. Rasga elogio sempre que a gente toca no nome. Cheguei aqui, o Cássio falou, pô, achei que era um cara mais bonito falando de trail. Os caras botaram o sarrafo lá em cima, né, com o Lucas. Enfim, o tema é trail, né? E você tá falando que foi se voltando cada vez mais para corrida. Imagino que a maioria dos alunos que você treina não sejam corredores de trail, né? A maioria é corredor de asfalto, que é o que está mais no nosso dia a dia aqui, morando na cidade e tudo mais. A gente quer saber um pouco, tanto nessa conversa, tanto da experiência pessoal sua com o trail, como isso veio, e como também você enxerga a preparação para o trail morando em São Paulo, numa cidade. Como é que se faz para treinar o trail? Tem alternativas, né? Então, acho que vale a pena começar pelo viés pessoal, assim. Como foi o seu interesse inicialmente pelo trail, cara? É recente, não sou um cara experiente assim em trail. Acho que eu tenho envolvimento, na verdade, que eu tenho me envolvido com a modalidade, devem fazer uns 2 anos, um pouco mais talvez, por conta acho que eu sou um privilegiado em ter nascido numa cidade que tem muita montanha. Então, apesar de ter muita montanha, a corrida em Socorro, na verdade, a corrida de montanha, o trail, ela não é tão explorada assim. Uhum. A modalidade explorada lá, num contexto montanha, é o mountain bike. Então, antes do trail, eu pedalei bastante, fiz bastante coisa de mountain bike, assim, de ir para lá final de semana. Isso acho que é um privilégio, mais uma vez falando. Então, vivendo em São Paulo, chegava sexta-feira, ia para Socorro e, montanha. Eu gosto muito de natureza, sempre fui envolvido muito, gosto muito da cidade também, então comecei a pedalar e conheci o pedal através de um amigo, daí comecei a pedalar montanha, e aí fiz vários viagens de pedal, enfim. E aí aos poucos você vai começando a se envolver um pouco mais com a modalidade que você faz em São Paulo, que era a corrida de rua, começa a explorar um pouco mais a montanha. E aí alguns amigos de lá, consequentemente também começaram a se envolver um pouco mais, e aí a gente começou a difundir um pouco mais a modalidade lá. Hoje tem, acho que um pessoalzinho que já corre, que já fez, inclusive o El Cruz, a gente foi com um grupo de amigos todos de Socorro, a gente foi em 7, todos eram de lá. E obviamente para eles que estão morando lá é mais fácil o acesso para treinar. Como a gente aqui, o mais fácil de acesso é talvez o Jaraguá. E alguns parques, né? Alguns parques. Tem um single trackzinho. Sim. O Alfredo Volpe. O Alfredo Volpe, sim, mas numa dimensão de distância. Não se compara. E Socorro, assim, é uma cidade que é um vale, que você correu 3 km, você já tem uma subida considerável. E aí eu deixava para treinar um pouco mais específico no final de semana. E aí eu fui me envolvendo com a modalidade, gostando. Eu até confesso que eu gostaria de ter mais oportunidades de ir para lá, que a gente estava falando um pouco antes de começar, que você vai sendo consumido aqui em São Paulo cada vez mais. E aí, mas os finais de semana que eu conseguia, e aí eu também, conforme eu fui evoluindo e me inscrevendo em provas e me envolvendo mais com a modalidade, eu também me policiava em direcionar meu final de semana para ir para lá para treinar. É especificidade, né? Não dá para você correr aqui no asfalto e pegar uma montanha que você... Inclusive aconteceu comigo em uma das provas, acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente disso. E qual foi a outra pergunta? Eu acho que vamos deixar o papo rolar. Esse papo do asfalto, uma coisa que a gente conversou com o Rafa e com a Lívia aqui, né? Que eles fizeram como chama? Serra Fina. E é bem diferente a demanda, né? Do correr asfalto no plano para correr uma... Pode falar disso. Não, eu ia falar pra gente puxar justamente essas diferenças, né? O comparativo corrida de rua, corrida de montanha, seja na preparação, mas também na logística toda do que envolve correr na montanha, né? Sim, pensando em diferença, é muito diferente, né? E acho que até um contexto que a gente tem dentro da corrida, eu acho que por diversos... eu acho que influências, principalmente acho que
redes sociais, enfim, hoje cada vez mais, isso não é da minha... mas cada vez mais as pessoas estão preocupadas com o ritmo, preocupadas em fazer recorde pessoal. E, cara, a montanha é totalmente... Outra vibe. É totalmente diferente, porque... E quem sai do asfalto e vai pra montanha vai meio que aprendendo na marra ali. Né? Mudar a cabeça, né? E se tem esse lance de recorde pessoal, cara, é uma prova que a pessoa já fez com o mesmo trajeto, sim. Com as mesmas condições climáticas, aí sim você consegue falar, puta, fui melhor ou pior que o ano passado. O sistema é bem menos controlado, né? Muita complexidade variável. E acho que para isso acontecer, nossa, é quase impossível. Você tá na mesma prova, com as mesmas condições... assim, acho que pra montanha é quase impossível. Eu falo porque às vezes eu tava lá quase todo final de semana em Socorro e às vezes a gente definia o mesmo trajeto. Cada fim de semana era uma coisa. Cada final de semana era uma loucura. Tipo. E, cara, o Rafa talvez tenha tido mais essa experiência na Serra Fina do que a gente lá em Ilhabela. Que às vezes no mesmo treino você tem muita variação dentro do que você vai encarar ali, porque como vai subindo, né, às vezes o clima vai mudando, se você tá em mata fechada, aberto, tá descampado. Então é imprevisível no próprio treino. Exato. Né? E tem um lance da imprevisibilidade em relação... um exemplo que a gente passou, né? Eu e a Lívia, a gente fez Serra Fina e depois fez Ilhabela. Se fosse uma prova de asfalto, você fala, tá, Ilhabela eram 21, Serra Fina 30. 30 com 2.000 e Ilhabela era com 21 com 1.000. Pô, beleza, preparadíssimo, né? Vambora. Cara, mas aí as condições de Ilhabela eram calor, cara, foi úmido. Foi mais difícil. Foi mais difícil que Serra Fina. Foi borrachudo chupando seu sangue. Não tinha corrida, não. Uma capacidade sensação de oxigênio de captação. Uma sensação ao final mais de ter sido mais sofrido e mesmo por menos tempo também. Então, deu 5 horas e 40 Serra Fina, Ilhabela a gente fez em quase 4 horas. Acho que essa relação, eu acho que eu acabei com o tempo entendendo um pouco mais da montanha e eu acho que eu sempre falo para qualquer aluno e pessoa, enfim, amigos e tal, que cada vez mais que você vai pra montanha, você respeita mais a montanha, né? E principalmente os caras, pra mim é um absurdo. Agora, se um cara falar pra mim que é montanhista, eu falo, cara, esse cara é um fenômeno. Porque a gente não tem a dimensão do que o cara já passou, o que o cara já fez. A gente corre no asfalto, cara. Você bota a sua roupinha aqui e vai ali. O máximo que você faz, você carrega um gel e uma garrafinha de água. E aí entra a logística também, que é complexidade absurda. O que você tem que levar, quanto que você tem que levar, qual que vai ser a distância. E, entre outras coisas, né? Tipo, numa situação de mata fechada, às vezes você fica mais tempo do que você imaginava, a água acaba. Sim. Então, a logística da montanha é algo bem complexo, assim. Cara, nesse ponto especificamente, eu tenho um paciente que faz ultramaratona de montanha, geralmente, Eduardo Franceschini, e teve uma prova da La Mission que ele fez, que acho que era 50, eu posso estar totalmente errado, mas eu sei que teve alguma coisa que no dia anterior, uma das fazendas por onde ia passar, cancelou, falou, ninguém vai entrar aqui. E a organização teve que mudar o trajeto para contornar o trecho que ia passar ali na propriedade. E aí, do dia para a noite, virou uma prova de 60 e poucos quilômetros, assim. Então, imagina você preparado para correr 50, aí a organização falou, vai correr um pouquinho mais 55, o negócio virou 65, sabe? Um negócio assim. Pode ser de 1 hora para 4 horas. É bizarro isso, né? Então, você tem que ter uma sobra para correr na montanha, né? Sim. E até você falando da La Mission, foi uma das provas que dentro do processo de preparação pro Cruce que eu fiz, que eu achei assim, essa prova é sinistra, nossa. E foi inclusive ali que eu falei, porra, aqui a coisa muda, cara. Se bem que eu tava vindo de um contexto que não tava favorável para mim, mas pô, tinha treinado um pouco, me organizado, e a prova foi muito dura. 35 quilômetros e no quilômetro 9 eu já tava tipo assim, acho que nenhuma das maratonas anteriores eu tinha passado aquilo, tipo, sabe quando você fala, cara, não vou chegar no ponto de corte, cara, não vou chegar no ponto de corte.
E talvez por inexperiência, eu já tinha feito outras provas de montanha antes da La Mission, mas não numa magnitude, tipo, em 10 km tinha subido 1.000, tipo 1.000 e pouco. E ainda não tinha chegado na parte relativamente mais dura da prova. Aí eu falei, cara, desculpa o palavrão, eu falei, fudeu, e aí, cara... E aí você vai se ajustando, obviamente, alimentando mais, você vai colocando mais coisa para dentro, você vai tomando mais água. Então a montanha, ela relativamente uma complexidade muito maior, né, do que a rua, assim. Aí você vai falar com os alunos hoje, o cara sofreu porque correu 9 horas ali no Ibirapuera da manhã. Pô, óbvio, você tá sofrendo calor, mas, pô, de sacanagem, né? Tem que desviar muito, né? É complicado. Exato. 9 da manhã já tá cheio, já. Então, quase matei a criança. Tudo perspectiva de o que você já passou, né? Mas, pô, a montanha é apaixonante. Quem começa... Sim. Eu queria ter mais oportunidade para treinar, porque eu acho que dentro do contexto montanha, eu acho que você tem que estar treinando na montanha. Então acaba que, pô, esse ano, eu não sei ainda, eu quero colocar alguma coisa de montanha, mas eu tô trabalhando bastante e tá difícil para eu conseguir treinar a montanha. Eu não quero fazer o que eu fiz na primeira prova, que é treinar aqui no asfalto e ir para a montanha. Pô, acho que não faz sentido. Acho que não sei se foi você que falou que teve algum paciente que estava treinando aqui. Cara, acho que eu tava atendendo um paciente e isso a gente às vezes vê uns casos bem maluquice, assim, né? Ele ia fazer o TMB, nunca tinha feito nem maratona de asfalto, ele ia fazer 55 no TMB. A distância máxima que ele tinha feito tinha sido 21 numa prova na SP City. A altimetria máxima da vida foi a SP City, que chega a 300 de ganho. Cara, no máximo. Tem um descolamento da realidade, às vezes, de entender eu acho, o quanto que tá distante, que eu fico maluco. Eu vejo isso, às vezes. Eu vejo que as pessoas querem muito ter a experiência surreal, a montanha, o cruce. Podemos citar vários exemplos, só que não querem pagar o preço de fazer isso direito, entendeu? E aí você explica o risco e... Pô, foi testar tênis de trilha uma semana antes. Foi testar mochila de hidratação uma semana antes. Eu acho que não é nem que não quer pagar o risco. Eu acho que o cara às vezes não tem noção. Não consegue... Porque assim... O cara nunca fez triatlo, me inscrevi no Ironman. Tipo isso. Cara, isso. Nunca nadou no mar. O cara tem 2 meses pra treinar pro Iron. Tem. Mas o cara fez leite de pedra disso, porque o Fred Beijos, ele fez um projeto Ironman 360. Não era isso? Sabe? Não sabe quem é Fred Beijos? Não. Era o cara do marketing da Care. Ele não sabia nadar. Não sabia, ele morria afogado. Aí, em um ano, 365 dias, ele tinha que aprender a nadar e fazer o Iron no final. E ele fez. Mas disso virou um projeto de internet, ele filmava os treinos, seguidor pra caramba, então virou... Ainda que você determine um prazo tipo esse, que é um ano, para mim é um absurdo ainda, mas ok. Mas pra quem não sabia nadar, né? Quanto tempo ele demorou pra aprender a nadar, pra depois começar a treinar, né? É difícil. Mas teve a gente vai talvez avançar um pouco, mas no cruce, eu acho que foi no primeiro, puta, não lembro agora se foi no primeiro ou no segundo acampamento. Os meninos ali, a gente acabou conhecendo 2 meninas que estavam lá. Foi no primeiro dia, na chegada do primeiro dia. Que, pô, o cruce é uma prova que eu treinei muito pra ir pra lá. E assim, pra mim foi dura a prova, pô. As 2 meninas, o máximo que ela tinha feito na semana era tipo 21 quilômetros. Na semana. E o primeiro dia era 30 com 2 mil de altimetria, 2 e pouco. Não, e num clima hostil, né? Não, gelo na canela, tipo, passando frio, água de degelo. Você fala, cara, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Tipo, então acho que às vezes pode ser que não seja acho que não tenha noção de onde e o que pode acontecer com aquilo ali, né? E acho que pode até puxar essa, para quem tá vendo, tem a fotinho na tela aí. A gente está falando da diferença aí da corrida de rua para... Só abre a tela, né? Você vai abre a tela. Calçado diferente, mochila, tem o
o bastão, outra modalidade, né? Outra modalidade. Eu acho que foi... também falando do cruce, falando em bastão, calçado, no segundo dia, na verdade não é para ser tão frio lá nessa época, né? E aí teve uma onda de frio naquela semana e no segundo dia, cara, eu acho que foi o dia que eu fiquei com mais medo de acontecer alguma coisa, assim, na minha vida, não na prova também, mas a gente passou por um trecho de montanha já estava bem alto, inclusive, e tinha um cara, essa cena não sai da minha cabeça, era um riachinho assim de água de degelo, um cara sentado com aquele saco de dormir, só com o olhinho para fora. O olhinho para fora aqui, tipo, meio que fazendo um controle, quem passaria daquele ponto para subir mais um pouco e quem volta. Assim, eu não sabia disso, eu soube depois no final do dia, né? E daquele ponto em diante, ficou assim, muito frio. Ficou muito frio real, assim. Com muito vento? Muito vento, os bastãozinhos assim, tipo, uma coisa que você fala, caraca. E aí você olhava um penhasco aqui, gelo e um penhasco do outro lado. Caramba. E assim, eu acho que tava menos 15. Nossa. Uma coisa bizarra, assim. E você, a mão congelando. Eu tava de luva, mas assim, eu lembro que eu fiquei, depois que eu voltei de lá, eu acho que eu fiquei umas 2 semanas, a sensibilidade dos dedos, assim, eu perdi, assim, frio, quente, sabe, de tato, assim, perdi, tava muito, muito, muito frio. E aí, nesse dia, esse cara que tava ali naquele ponto estratégico, obviamente eu não sabia que ele tava ali para isso, acho que passaram dali para frente, os 30% da prova que estavam na frente e os outros 70% teve que voltar. Porque acho que é um controle também de segurança. Se o cara não chegou ali até certo tempo, a chance dele... né? E era um trecho, eu acho não, era uns 8 quilômetros que você corria de 8 quilômetros, eu devo ter corrido 2 no máximo e tipo muito lento, porque pedra, terreno muito hostil, assim, muito ruim. O resto caminhando com a cabeça tipo baixa e tipo encolhidíssimo e só quero sair daqui, só quero sair desse sobreviver a isso aqui. Inclusive, acho que até um cara conhecido no meio do triatlo e tal, gente finíssima, o Felipe Guedes, não sei se... Sim, treinador de triatlo. Isso, eu acho que ele tem uma assessoria também. Ele era da MPR em Santos, não sei se agora tem uma própria, mas... Exato, ele tava nessa prova também, eu lembro que ali naquele trecho eu acabei passando ele, cruzando com ele, e assim, ele é um cara... mega experiente. Né? Ele sofreu muito também. E inclusive também, depois conversando com ele, ele falou, cara, eu também não sou da montanha, obviamente ele é do triatlo. E da praia. Exato. E foi assim um momento que você fala, agora isso aqui é montanha no mais alto nível de complexidade. E nesse ponto, essa história é bem legal até de contar de experiência, assim. A menina que você... A menina. Essa foi contada no outro. Foi no primeiro episódio não gravado. Tava muito frio e aí eu tava caminhando e eu lembro que a gente tava em 3 amigos nesse momento e ali ninguém tava mais com ninguém, cada um caminhando na sua, não sabia mais quem tava, porque tá todo mundo... E, você vê uma fileira de pessoas e você não sabe quem é quem que tá na sua frente. E tá todo mundo com a cabeça, com touca, com balaclava e tal. E aí eu parei para tomar um gel atrás de uma pedra, assim. E aí uma uma mulher desesperada já, tipo, por favor, me ajuda e tal. Ela tava com uma luva, eu acho que ela tava com uma luva só com a pontinha do dedo para fora. Depois que eu fiquei sem sensibilidade, eu fiquei pensando nessa mulher. Cara, essa mulher deve ter ficado sem sensibilidade até agora, até março. Agora ela tá ainda. Com certeza, porque ela perdeu a polpa do dedo. Exato. E ela tinha, eu não sei, porque isso é uma coisa da montanha também. Você começa a subir, você esquenta, né? E eu não sei se nesse momento ela decidiu que ela não tinha que estar com toda a roupa que ela tinha. E ela tava eu acho que ela tava sem anorak. Ela tava com fleece e uma jaquetinha, assim. E aí ela pediu, pelo amor de Deus, cara, tava
juro, ela tava travada, a boca, uma baba meio congelada, tipo assim, você fala, caraca, não, eu fiquei assustado real, assim. E aí ela não conseguia pegar o anorak atrás. E aí, tipo, meio que tentei ajudar ela, tirei a anorak. E aí ela não queria tirar a mochilinha, porque ela tava toda... Eu tentei colocar a anorak por cima da mochila. Cara, uma loucura, assim. Eu sei que eu consegui. Ela ficou assim, eu puxei o zíper. Falei pra ela, cara, você só para agora a hora que você sair daqui de cima. A hora que você tiver, sei lá, pelo menos uns 1000 metros pra baixo daqui. Não para mais. Porque ela tinha falado que tinha parado pra tentar tirar. E aí, nossa, foi um, assim, momento punk da prova que eu falei, caraca, aqui eu quero sair daqui o mais rápido possível. E aí depois eu encontrei ela lá embaixo, ela super chorou, me agradeceu. Brasileira, ela me achou no Instagram depois. Foi muito legal, me mandou uma mensagem super bacana. Pô, assim, imagina a emoção, né, de você falar, puta, sobrevivi e o cara ali me ajudou nesse momento. É difícil, né? Eu nunca tinha passado uma situação assim de você falar sobrevivi. Acho que não foi nesse... Mas, cara, pelo que você tá falando, na hora eu pensaria isso totalmente. Mas você vivendo aquilo ali por alguns bons 40 minutos, eu fiquei... Acho que da minha vida foi um dos momentos mais... Nossa, falei, cara, aqui a coisa tá séria. Não dá pra eu brincar, não. Tipo, fazer uma graça... Tipo, não, esquece. Você tá correndo na rua, você fala com um, você fala com o outro. Todo mundo abaixado. Sorri pra Fotop. Inclusive, essa foto que você falou do helicóptero, tava todo mundo esperando, porque, lugar muito legal. Não, esquece, não chegava helicóptero lá não, vento, eu não sei também. Não entendo nada de helicóptero, de altitude, de vento, quanto ele... Mas ali tava, tipo... fora do padrão, assim, tanto que ele foi aparecer o helicóptero no terceiro dia e tava calor daí. Nem o helicóptero queria enfrentar. Exato. Caramba. Mas, o Cruze foi experiência muito legal, assim, pra mim, foi de prova, de montanha, acho que foi mais incrível que eu já fiz e tal. Ô Pedrão, e uma vez que a gente entender a complexidade da experiência, aí voltando pro assunto que também é preparação, fazer uma pergunta. Tem várias coisas aí que são possíveis de antecipar e se preparar para isso, né? Mas tem outras que, cara, a gente aqui no Brasil, como que você se prepara para correr no frio, na neve, no gelo, né? Enfim, conta um pouquinho do que você acha que são coisas que, cara, isso daqui é essencial, tá na mão de todo mundo que quer fazer uma prova de montanha, tem que se preparar dessa maneira. E outras coisas que, cara, isso daqui, tudo bem, é segundo plano. Se der para fazer, maravilha. Se não der, se virar na hora com o que tem. Eu acho que o essencial é pensar na especificidade da modalidade. Ou como treinador, se alguém chegar para mim e falar, cara, se você quer correr montanha, não faça igual o paciente do Rafa. Corra específico ou igual as meninas. 21 na semana. Então, acho que o quanto mais próximo que você conseguir disso aqui, eu acho que faz mais sentido do que você não aproximar tanto da modalidade, né? E aí é claro que a gente pode estratificar aí, né? Tem provas e provas de montanha. A pessoa pode resolver fazer um 12, 15K na montanha e com 1.000, com 600, né? Enfim. Eu acho que até pegando um pouco do gancho da minha preparação, que saí do asfalto para... De repente, no ano retrasado e passado, me envolver um pouco mais. Eu também não fui do primeiro dia, já estava com esse tênis, com esse bastão, com essa... Não, as coisas vão acontecendo e cada vez mais você vai se estruturando para chegar no nível de correr uma prova que é, né, de uma complexidade muito alta. Mas é isso, acho que minimamente você tem que estar correndo num lugar que você vai passar, pelo menos. Obviamente que aqui, numa dimensão que gelo, a gente não vai conseguir. Mas, estando em São Paulo, pode simular o Alfredo Volpe ali, que é pequeno, mas tem uma simulação de você ter que, né, bater o pé... Fazer um pouquinho de leitura do terreno. Exato, de ter uma antecipação, de bater o pé e sair, mudar de direção. Porque você muda na montanha, você está o tempo todo se antecipando ao pé seguinte, né?
Eu tenho uma coisa para falar sobre isso, mas pode ficar para depois. Segue aí, Pedro. E eu acho que nesse contexto é fazer com que cada vez mais você se aproxime disso, né? E aí aos poucos você vai se montando no sentido de, pô, agora eu vou para uma distância maior. Pô, então eu tenho que carregar a minha água. Pô, então eu tenho que, ao invés de eu estar com 2 garrafinhas, pô, vou ter que me adaptar com uma mochilinha. E essas coisas vão acontecendo. Pô, tem que carregar mais suplemento. Pô, o que eu tenho que levar? Ah, tem que levar gel, tem que levar sódio, tem que levar eletrólitos. E aí você vai dentro de um contexto evoluindo em distâncias, obviamente, porque você vai fazer uma prova de 100, você vai ter que minimamente ter um volume considerável para isso. Então, independente de modalidade, eu acho que quanto mais específico e mais próximo de situações parecidas com o que você vai fazer na prova, acho que é o essencial, né? E aí, falando da minha preparação, foi isso. Eu fui saindo do movimento corrida de rua, que eu já tinha feito, acho que 12 maratonas, 11, não sei. E fui migrando para distâncias pequenas do trail, que é totalmente diferente. Embora tenha o socorro para ir, subir montanha, enfim, eu não fui por mais que eu corri algumas maratonas, eu não fui no primeiro dia lá e corri 25 km, 30. Eu corria 10, corria 12. Aí fui indo, ganhando. Ganhava um pouquinho de volume aqui durante a semana porque eu tô aqui. E fazia o específico lá com um pouco de volume Exatamente. Também. E aí aos poucos fui encaixando algumas provas dentro do contexto. Exatamente. Né? Que aí acho que teve uma prova em Socorro que chama Insane. Foi bem legal essa prova até. Acho que foram 20 e poucos quilômetros. Aí depois eu tive La Mission, fiz o TMB, fiz... não tô lembrando. Acho que eu fiz umas 3 ou 4 menores, pensando já numa transição para fazer uma prova maior que é o Cruz, que são prova de 3 dias de prova, né? E aí acho que é isso. Quanto você vai... É como uma corrida de rua, né? Você não sai do zero da natação para fazer um Ironman num mês, né? Aos poucos você vai ganhando volume, você vai entendendo um pouco mais, vai se adaptando com as roupas, o que você tem que levar, como que você vai, de repente, numa situação que você se machuca, como que você vai, o que você tem que fazer, e, enfim, essas... E aproveitando o tema, dentro da especificidade de corrida, na cidade de São Paulo, correr na esteira com elevação, esse tipo de coisa vale a pena? E já deixa eu emendar a pergunta da sua capacitação e treinamento de força para corredores. O que muda no treino de força para esse tipo de prova? Porra, legal, muito legal as perguntas. O que eu acabei fazendo aqui, eu acho que eu fiz bastante escada. Escada, por uma questão de mecânica que você, num trail, às vezes você tem que dar um passo, uma alavancagem um pouco maior e tal. Então eu fiz bastante escada. Eu fiz, acho que numa situação de, não subi nada. Aí eu fazia uma subida na esteira, porque eu não sou tão adepto à esteira por conta que eu gosto de correr na rua. Mas quando não dá, é o que eu tenho. Mas em relação aqui que eu conseguia fazer e que eu optei em fazer, foi subir escada. Então, às vezes eu fazia um treino de tiro e subia 10 lances de escada. Já ouvi algumas dessas estratégias. Eu já ouvi de treinadores que no meio do tiro coloca fundo para fazer. Eu também vi e eu acabava de fazer, eu acabei que fiz isso. Eu fazia um tiro, sei lá, de 1.500, de 2.000, óbvio, numa intensidade, e subia um lance de escada. Voltava mais um tiro, subia. Aconteceu, acabei fazendo algumas situações assim. E aí o treino de força, eu gosto muito. Sempre gostei de treinar força. E o que eu acabei fazendo cada vez mais, eu acabei falar que eu mudei muito do que eu faço para corrida de rua, para o treino, para o trail. Não mudei tanto, mas eu sempre fui um cara muito de percepção de fazer força rápida, de trabalhar com velocidade de movimento, enfim, por diversos benefícios disso, né? O que eu acabei fazendo um pouco mais, eu aumentei um pouco mais a carga ainda do que eu fazia e aí fui mais para a especificidade da modalidade mesmo. Acho que foi isso. E meio que aproveitando aí o gancho, é bem comum o pessoal achar que a especificidade da montanha está no aclive, né? Na subida só. Então, se eu treinar subida, sei lá, química
biologia, basta, né? E aí, claro, a gente já falou, tem a dificuldade do terreno e tudo mais. E Química, biologia, para quem pra não quem é tá de São ouvindo, Paulo, não treina na USP. Não faz sentido. É verdade. A gente está falando de quem treina na cidade universitária da USP, que tem... Mundinho fechado, né? Desculpa. A faculdade de Química é numa bela subida, a de Biologia é uma subida lá cruz. Isso. Mas terrenos fáceis, porque é asfalto, não tem nenhuma dificuldade do terreno, a dificuldade está na inclinação. E beleza, e cara, às vezes você sobe, e aí você vai ver o acumulado no final do treino, não deu nada perto do que você vai ter que fazer. E se preparar também para descida, porque é onde o bicho pega, né? E eu vejo menos essa preocupação, todo mundo tem aquele negócio, descida machuca, então, puta, vou poupar, ou não vou fazer, ou enfim. E deveria se preparar para isso também, né? Sim. Eu acho que a descida, na real, acho que tem até uma resenha nessa, né? A subida te cansa. Eu ouvi isso também. E a descida te machuca, né? Alguma coisa assim. E realmente, né? A descida eu acho que o exemplo mais clássico de sofrimento na descida que eu tive foi no La Mission. Que é no final da prova, que você tá eu não lembro o nome do pico, e você tem que descer para a cidade, assim. É coisa de uns 15k, 10k, não lembro agora. E você tem um momento que você para de descer porque você não aguenta mais descer. Tipo, você tá assim, caraca, não vai mais, minha perna tá tipo... A perna fica bamba. E não rola, tipo, não vai. E essa alternância que é foda, eu acho, da montanha. Você sobe, aí a perna enrijeceu. Aí você começa a descer com a perna rígida. Aí você não tem controle excêntrico nenhum. Nada. A perna, o pé bate duro no chão, o barulho aumenta absurdo, assim. E os ajustes começam a falhar, né? Sim. E coisa besta, assim, o pé começa a escorregar pra frente dentro do calçado, aí começa a fazer bolha nos dedos. Né? Cara, eu tive um treino uma vez, lá na Pedra Grande, Atibaia, fazendo a preparação lá pra Serra Fina. Eu devo ter falado isso talvez, mas não me recordo. Eu tava com um tênis que ele tinha alguma sobra, mas que eu achei que fosse ser suficiente, depois eu fui ver que não era, precisava ter um pouco mais de sobra ainda. Descendo, dedão batendo, fez uma bolha no hálux. No dedão, na polpa do hálux. E depois, qual a estratégia que eu fui usando? E tinha descido ainda. Comecei a dar aquela encurtadinha no dedo para não ficar batendo. Cara, isso para um pé que é cavo, você faz isso aqui. Ele já tende a dar uma supinadinha um pouquinho maior. Nossa, pra virar era muito fácil. Só precisava de uma pedrinha. Uma pedrinha um pouquinho, mas aqui, cara, o pé já virava. Então, quer ver, muda muito. Cara, eu perdi a unha pós-Ilhabela por conta daquele finalzinho. Eu tava desgastadíssimo de quadríceps. Pra você ter ideia, o meu excêntrico era de bíceps e puxada de cipó. Que aí eu falei, cara, eu não tenho mais perna. Eu segurava e fazia excêntrico no braço. Um Tarzan. Tipo, cara, era isso. E aí, quando eu dava descia de lado, cara, me foi treta. E aí, essa batidinha ali, unha preta, eu falei, será que cai? Você realmente tem que treinar, conseguir adequar a técnica na descida, na minha opinião, a uma fadiga grande, porque ela vai vir. Tipo, eu acho que assim, você tem que se preparar para que essa fadiga venha o mais tarde possível dentro da prova, mas tem que imaginar que ela vai vir. Quando ela vier, a técnica na fadiga tem que estar razoável. Cara, e é maluco porque assim, não é que eu não treinei, eu treinei tanto subida quanto descida, só que, cara, eu não estava preparado para aquela descida. Né? E para aquela descida, cara, era assim, negócio eu nunca tinha visto que é o Baipi lá. Eu particularmente sempre fui bom para descer, assim. E é engraçado, até quando a gente treinava em Socorro, eu era o cara que o último para subir e a descida eu botava na banguela. Nossa, parecia um Fordão 48 sem freio, assim. Parece brincadeira, mas eu sempre fui bom para descer, muito bom para descer. Não sei, natureza, enfim. E até os meninos me falavam, caraca, velho.
Você vai se machucar, E cara. talvez o histórico de futebol, que tem muito freio, muita mudança Pode de direção. ser, mas no contexto eu acho que também é um pouco de... eu acho que não tinha... Inconsequente, exatamente. Porque dentro do contexto, todos que estavam ali eram no futebol também. Tá. E todos, né, óbvio, descendo ok. E eu cara, vambora, sem freio, vambora. A hora que chegar lá embaixo, para. Ou quando torceu o tornozelo, né? Então, até que chegou esse certo momento, né? Dentro de uma preparação que eu tinha feito algumas provas e não tinha me machucado. Aí, nesse contexto de preparação também, eu fiz o caminho de Santiago, correndo. O caminho de Santiago de Compostela. Não fiz ele todo, mas eu fiz a metade dele. E aí eu acumulei um volume de corrida... Apesar de não ser tão brusco assim, de subidas e descidas, mas tinha seus 800, 1000 por dia, alguma coisinha assim. Então eu acho que talvez num contexto eu estava cansado, e aí num treino em Socorro, faltando, eu acho que um mês pro Cruze, talvez. Foi isso aí, um mês. Eu numa descida, obviamente, eu estava correndo forte, com um amigo que também é muito forte, inclusive... Puta, esse cara do Socorro, esse meu amigo que tava correndo comigo, o Lucas, ele foi o primeiro brasileiro lá no Cruze nesse ano que a gente que legal. foi. Não, o cara tipo, bizarro, assim, forte pra caceta. E aí a gente tava correndo junto, descendo sem freio, fordão lá. E aí, obviamente, eu devia estar cansado, aquela famosa pedrinha, eu tive uma torção em um dos tornozelos, que os dois são fodidos, eu tive uma torção no tornozelo de novo. Daí fui passar no Rafa, nossa, tornozelo, assim, do inconsequente virou um tornozelo que eu tinha que ter uma consequência, né? E aí fiquei, acho que eu fui voltar a treinar uma semana antes da prova do Cruze, treinar no plano. O resto foi cross-training, foi bike, né? Daí bike, escada quando deu, dava, e aí depois esteirinha no plano mesmo pra testar, tipo, e depois corrida na rua pra testar, essa progressão, e enquanto a gente tava tentando desinchar ficou bem pãozão inchado, né? que tava muito inchado. E aí eu fui pra prova meio com essa coisa, né? E aí eu fui um pouco mais cauteloso nas descidas também. E o primeiro dia, então, foi seu teste, né? Vamos ver aqui. Logo no primeiro dia eu tive um leve entorcezinho, assim. E aí o Rafa me mandou mensagem, um atendimento foda, né? Me mandou mensagem lá e eu falei, puta, Rafa, tive um entorcezinho aqui, mas aí eu tava fazendo a famosa... O enfaixamento com o Coban, né? Com o Coban, e aí eu tirei logo que eu cheguei e tava inchado um pouco ainda. Ainda se eu olhar pro meu pé, eu falei, meu pé... Até tem um dos amigos que fala, cara, você tem gota, você não tem tornozelos. Aí os dois tornozelos são inchados, cara. Meu pé fica inchado se eu ficar, tipo, parado. Por conta, o tornozelo, né? E desde então ele tá correndo até agora. Se ele ficar parado, ele incha. Então ele fica correndo. E aí, é o Forrest Gump. Engraçado que agora você pegou um gancho aí. Deixa eu terminar primeiro essa história do cara. Eu volto no Forrest Gump. Aí eu torci no primeiro dia, um entorce leve, tanto que eu cheguei, fiz uma massagem e tal, coloquei o pé no gelo, tá gelado, o acampamento era um lugar de gelo, freezer. Né? Um freezer, tipo, entrei na água lá, gelada, enfim. E aí fiz de novo Coban para todos os dias. E no último dia de prova, faltando acho que uns 15 quilômetros para acabar a prova, para terminar o Cruze, eu torci realmente de uma forma feia, assim. Eu tive que me arrastar, entre caminhar e trote, assim. No plano dava para trotar, porque, você tá com o corpo extremamente, né, quente, o hormônio bombando, que falta 15 quilômetros para acabar os 100, você quer correr, cara. Sim. Só que na descida não tinha condição, eu descia lateralmente, assim. E aí eu torci bem feio o pé, nesse último dia, o mesmo pé, e terminei a prova me arrastando. Acho que tem uma das fotos que eu tô caminhando aqui, que é bem no finalzinho, quando cruza ali o pórtico. No pórtico, tem uma foto que passou aí. Cara, tava me arrastando assim no nível de... Caraca, foda. Finalzinho foi bem foda. E aí, desde então, o Rafa falou, você precisa fazer uma ressonância, você precisa isso, aquilo. Eu falei, Rafa, beleza, eu vou pegar aqui
um médico, né? Um laudo médico aqui e vou fazer uma ressonância. Peguei, e aí eu não fiz a ressonância até hoje. Guardadinha na gaveta. Tá lá, tá. Caso precise. Caso precise, tá aqui. Pra quem quiser, essa é a foto. Essa é a foto que eu tô, tipo, Qual que é o tornozelo? Os dois estão inchados, né? Mas é o tornozelo direito, é esse aqui. Enfim, e aí, brincando, pegando um gancho de brincadeira do Forrest Gump aí, acho que no caminho de Santiago, todo mundo... Pô, acho que eu recomendo para todo mundo, esse lugar é incrível, assim, para mim foi uma experiência muito legal. Num primeiro momento eu falei, cara, eu quero correr, e aí aos poucos você vai, tipo, o caminho é pra você viver o caminho, né? Mas eu corri todo dia, e aí as pessoas saem para caminhar muito cedo, cada um com a sua mochila, e eu saí um pouco mais tarde, né? Tomava café da manhã e tal, e aí eu acabava passando as pessoas, e aí era o brasileiro louco que corre, um espanhol, um inglês, enfim, o brasileiro louco que tá correndo. Aí eu corria, parava, tomava um café, eles passavam, aí conversavam um pouco, corria, parava, tomava um café, outro café, enfim, puta, eu gosto de correr pra caceta. Bom, vou puxar um gancho dessa experiência um pouco mais mística. O Caminho de Santiago é um caminho de autoconhecimento, puxa para a religiosidade, e o Cruce é uma prova de 3 dias muito dura, que quando você cruza o pórtico também, que termina se arrastando, deve... Tipo, o que você sente nessa hora? Eu acho que vou primeiro no Caminho de Santiago, que ele... Para mim, antigamente, né, o contexto histórico do Caminho de Santiago é em relação ao São Tiago, na verdade, né? O Santo Tiago que fez a peregrinação da França e tal. Então, no início da história, na real, tem essa relação mais religiosa, né, com o catolicismo, enfim. Mas hoje você vê que o contexto virou muito... Obviamente que tem o contexto religioso, muito, na real... mas tem muito esse contexto de o cara ir lá e ter uma relação de autoconhecimento, de fazer uma coisa mais reflexiva, né? Não só religiosamente falando, mas de pessoal mesmo, né? Interpessoal, assim. Então você vê de tudo o contexto. E é legal também, pegando o gancho do vivendo o trail aqui, maior parte do contexto do caminho, ele é trail. Você está correndo em terra, enfim, você até tem os momentos que você cruza uma cidade, passa por dentro, porque é legal também, mas a maior parte é dentro de um contexto que você está fazendo um trail. Subindo, descendo, enfim, muito legal, inclusive, assim, o caminho é bonito pra caramba e, super recomendo. E a sensação do terminar uma prova dura como o Cruce, ou chegar no dia lá no Caminho de Santiago, cara... Você fala, acho que eu realizei uma parada que é muito difícil de conseguir por todas as questões de preparação, quanto tempo me preparei para isso, o que eu tive que deixar de fazer para fazer isso, para conseguir fazer. Obviamente que isso é da minha natureza também, não é igual as meninas, é igual o cara que não se preparou. Se eu me inscrevi ou se eu né, eu quero me preparar para isso. Então, o cruzar, obviamente, quando você está machucado, ainda tem essa sensação ainda mais de, consegui fazer isso aqui, é uma sensação única, assim, de satisfação pelo que você passou para chegar até aquele pórtico ali, ou chegar até o Caminho de Santiago, que, sei lá, corri 300, quase 400 quilômetros. Então... é muito legal, né? Quem passa por... E acho que tem uma relação até com o Endurance isso, né? Os caras do Endurance mesmo, tipo, o cara do Ironman, o cara fica viciado naquela coisa de... tem que fazer aquilo ali, assim. Obviamente que eu sou um cara bem consciente na relação, até com os meus alunos, eu falo, cara, você tem que se preparar. Você tem capacidade para isso? Então, vamos lá, mas... O que vai custar para você isso, né? Uma coisa é você se preparar para uma prova de 10K, uma coisa é se preparar para correr 100K na montanha. Então, qual que é o momento da vida que você tá? O que você tá fazendo? Você acha que você consegue fazer isso? Talvez hoje na minha
atual, eu não sei se eu conseguiria me preparar para o cruz. Pra isso, né? Porque eu tô conseguindo ir menos para socorro, enfim, teria que estar... Aí você tem que abrir mão de mais coisas que no momento atual da minha vida não tô conseguindo. Então, tipo, acho que tem que alinhar muito as expectativas para chegar no dia e ter essa sensação de, pô, eu me preparei, eu consegui fazer. Conquista. Cara, eu acho, filosoficamente, eu acho que isso é muito legal. Que a gente vive numa sociedade hoje que ela é meio antidor. Pra que passar dor se tem um analgésico? Porque é sempre uma coisa da fuga do... Evitação do sofrimento. Evitação do sofrimento. Mas pensa num cenário em que você faz 100 km de carro. Não custa porra nenhuma. Você termina os 100 km falando, nossa, tô corpo estragado e que bosta que... Né, agora uma vivência dessa de 3 dias, passando perrengue, passando frio pra caramba, a hora que você termina é transformador. E tem um lance de que eu conquistei. A dor é a certeza, o sofrimento é opcional, né? Quer dizer, Exato. Como você vai encarar aquela dor, né? E eu acho que isso é pra tudo tipo, quem tem essa vivência encara a vida de outra forma. De outra forma. Cara, um paralelo rápido é você dar o valor para as coisas de conforto totalmente diferente depois disso. Cara, o banho quente volta a ser algo fantástico, né? E eu acho muito legal essa relação meio que filosófica da coisa, porque você acaba meio que tipo olhando exatamente para algumas coisas que você não olhava com tanta... Você considera normal, trivial. Exato. Sim. E nas duas situações aí, né? No caminho de Santiago, que, pô, fiquei hospedado em albergue com... Foi bizarro. Tinha um dia que eu tava hospedado, tinha 120 pessoas no quarto. Um quarto. E assim, cara, pra mim foi uma experiência incrível, cara. Sim. Porque tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa e você não tinha outra opção. Óbvio que possivelmente você devia, mas na minha situação eu não tive outra opção, porque eu decidi fazer em cima da hora, e, enfim, era aquela acomodação que eu tinha, e teve quarto que eu fiquei sozinho no quarto, pô, com banheiro, com chuveiro, pô, pra mim. Então, essas coisas, e o cruce mesma coisa, pô, teve dia que a gente acordou de manhã com a barraca, tava nevando, cara. Você tinha que sair e tipo, caraca, tá frio. E, pô, não, é isso aqui, cara. Temos isso aqui, vamos ter que me virar com isso aqui. A recompensa muda muito depois. E aí, né? Exatamente. O churrascão depois. A cerveja gelada depois tá muito mais gelada. Eu acho que é o que o Rafa ia falar mesmo. Só o paralelo que eu ia fazer, que não tem nada a ver com o esporte, é criar minha filha. Realmente, as pessoas, nossa, dá trabalho. Cara, dá. E não era para ser diferente. Agora, quando eu acordo às 3 da manhã porque ela tá chorando, não é sofrimento. É um negócio que eu sempre quis e a hora que eu vou eu simplesmente estou fazendo aquilo que precisa ser feito e a recompensa é do caralho. Então, enfim. Acho que no fim das contas deve trazer um sentimento de plenitude, assim, né? Do Sim. tipo, estamos aqui nessa vida talvez para isso mesmo. Né? Que legal esse... Eu gosto muito dessa resenha um pouco fora do esporte. Eu tava dando aula para um aluno hoje, o Daniel até, inclusive. Puta. A gente fala muito sobre... Ele tem 3 filhas, 3 filhos, né? 2 gêmeas e um moleque mais novo. E a gente tava falando a relação que hoje ele é um cara que ele corre, vai fazer maratona, enfim... que o pai dele não era, então ele começa a entender que isso, o filho também... E a criação é a mesma coisa. Tipo, talvez o cara... Tipo, sei lá, o meu filho... Talvez eu queira, de uma forma... Tudo que eu já passei, que eu vivenciei dentro desse contexto... Fazer com que ele entenda que, cara, tem 2 mundos. O mundo que a gente vive aqui, que é dentro de um contexto... Pô, a gente tá numa bolha em São Paulo, que, pô... perto de uma galera que tem, né, uma condição muito boa e, cara, vai ter momento da sua vida que você não vai ter condição muito boa e que você vai ter que entender também. E o esporte é a mesma coisa, né? Vai ter momento que você tá correndo uma maratona que você tá, pô, sentindo bem e vai ter momento que você vai estar... na hora do perrengue, enfrente o perrengue. Não é pra se vitimizar, meu Deus, a vida é injusta comigo. Não, meu irmão, vamos. É isso. Mas eu acho que tem uma coisa que... Você só vai ter chance assim, essa é a verdade. Se você fizer o contrário, você não tem chance. Mas a gente vive, nem você estava falando, numa sociedade que as pessoas querem o imediatismo, né? Então, falando do remédio ou falando de uma prova, o cara não quer treinar, o cara não quer passar perrengue. O cara quer correr na boa, velho.
Cara, que é a fotinha com o helicóptero. Cara, exato, cara, que é a fotinha. Tendo isso no Instagram. Exato. Ele quer isso, mas não quer passar pelo que tem que passar para conseguir isso. Cara, isso me lembrou uma frase, eu não sei quem que falou isso, mas é alguém do meio aí do Endurance, que são situações que você acaba passando, que você vai para um lugar da sua mente, da sua cabeça ali que você jamais imaginou que era possível. Tipo, é um quartinho escuro que você fala, cara, existe isso daqui. E aí na hora que você reconhece aquilo dentro de você, você fala, pô, é um outro bicho aqui. Né? Tipo, sei lá, ter a experiência de chegar no limite assim de eu só quero sobreviver e sair daqui. Cara, isso daí com certeza é transformador, né? Você brigar pela sua sobrevivência. Né? Isso é uma coisa bizarra, assim. Eu nunca tinha passado, tipo, de, pô, só quero sair daqui, cara. Vento e frio pra caceta. E você fala, cara. E o pior é que você não sabe, né? Sim. Tipo, um exemplo da montanha pra rua, você sabe. Tipo, você tá. Possivelmente você olhou o mapa da prova, pelo menos eu tento fazer isso, se eu vou correr uma maratona, eu tento entender mais ou menos aonde eu estou correndo, qual quilômetro, sei lá, vou avistar alguma coisa. Na montanha você não sabe, eu não sabia quantos quilômetros eu ia ficar ali ou por quanto tempo eu ia ficar. Então, tipo... E no pior dos casos, você tá no meio da prova, você fala, cara, não dá mais, vou abortar, vou parar aqui. Pausa o relógio, você chama um Uber, você sai dali de algum jeito numa prova de rua. Na montanha, você fala, agora quero ir embora. E aí, o que você faz? É legal você ter falado isso, porque naquele momento, cara, no exato momento eu pensei naquelas duas meninas que tinham corrido 21 quilômetros numa semana que ela mais tinha corrido. Eu falei, cara, se essas meninas passarem aqui, ferrou. Cara, não sei, será que a prova tá entendendo o que tá rolando aqui? Porque também não sei, né? Tipo, e aí eu não tinha entendido que aquele cara que tava só com o olhinho de fora lá embaixo, ele tava controlando isso. Obviamente que é uma organização muito boa, que inclusive o Cruz é organização, cara, 10, assim, pô, 10. E é isso, tipo, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá, em cima, correndo no cume ali, e eu pensei, falei, cara, se eu tô nessa situação aqui, obviamente que eu me preparei, não para estar nessa situação, mas me preparei para correr uma prova e elas não se prepararam. Cara, eu não lembro, acho que eu devo ter ficado 40, 50 minutos lá. Exatamente eu não lembro, mas elas vão demorar mais de 1 hora com certeza, mais de 1h30. É muito tempo exposto. É muito, né, cara? E aí é isso, tipo, será que... O que eu faço? Como que eu saio daqui? Paro o relógio e pede o Uber. O helicóptero não tava indo lá, velho. O Uber não ia chegar, né? Então, essa coisa da caixinha, onde você fala, cara, onde que eu cheguei aqui, a sua cabeça tem um espaço ali que você fala, pô, já passei um perrengue considerável, né? E o lance acho que é talvez um dos mais importantes, que eu tô ouvindo tudo isso e tô tentando tirar uma lição meio geral aí desse papo. Você chega na caixinha no quarto escuro, mas você tem que ter condição de sair de lá. Sair dele. E aí é treino, né? Tipo, aí você vai resgatar do que você treina. Se você não fez a lição de casa, amigão, você vai ficar no quarto escuro. Muito bom. A verdadeira preparação é se preparar para não ter que vivenciar o quarto escuro. Exato. Né? Se você se preparou bem, você vai falar, opa, tô numa zona de domínio, mas saiba que pode acontecer. Eu acho que tem isso, né? Você também não sabe quando vai chegar o quarto escuro, Sim. né? Você não sabe se vai chegar ou não. O que vocês... E isso para qualquer modalidade, a maratona é isso, né? Todo mundo fala, depois do 30, 35 é o famoso muro lá. Cara, mas você não sabe. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue, cara. Não necessariamente existe esse muro. Eu não acredito. Tudo vai do quanto você se preparou, né? Então, acho que a preparação é essencial para você entender o que vai acontecer. Mas numa situação dessa eu nunca tinha passado, porque nunca me preparei para pegar um frio desse. Você não consegue antecipar, né? E isso a montanha é diferente da rua, né? Por mais que na rua você treina, acho que você tá mais perto de conseguir vivenciar. A montanha você não sabe, né? Claro. Pô, esse papo dá para seguir muito longe, né? Dá para seguir. E aí, algo mais, Cris? Quer saber alguma coisa sobre preparação para trail run? Muita coisa. Quando a Cris e o Cássio vão fazer uma prova de trail run? Isso é que eu quero saber. Não, eu vou resgatar uma coisa aí, hein? Vou resgatar uma coisa aí.
Alguém aqui da mesa diz que vai ter um trail run esse ano aí. Boa. Eu não sei quem. Quem será que foi? Quem será que foi? Eu não sei. Cheio de promessas. Dizem eu acho que eu sei. 5 ou 10 quilômetros. Eu acho que a gente vai saber quem é que falou se eu disser uma informação aqui. Qual? Depende. É comprometedora? A informação é a seguinte. Ele vai onde e na prova que Lucas Nitioli estiver. Pô, eu acho que eu falei 1 ou 2 vezes pro Lucas. Uma vez, eu acho que ele tava com o pão. Tá? Ô, Lucas, eu acho que você vai ter que vir aqui treinar esse cara, hein, velho? Esse é um bom desafio. Fechar uma provinha de 10, então, vai. Bora. Socorro? Porra, Socorro. Socorro é legal, hein, cara? Socorro é legal. Não conheço Socorro. Não, Aí, tá marcado. Vamos treinar um final de semana lá. Legal. Fazer uma preparação em Socorro. E aí a gente... Fechou? Boa. Eu acho que deve ter alguma prova em Socorro. Aliás, um grande amigo é diretor de esportes Aí, em Socorro. Organizador lá. Xuxão, já organiza aí que o Cássio vai correr uma prova em Socorro, hein, velho? Bota o nome dele A na gente tá prova. envolvendo Exato. muita gente. O Cássio não vai ter como negar agora. Não tem como sair, cara. Tem muita gente Bora. envolvida. O Diretor diretor de esportes tá envolvido. então... Agora tem que ir. Muito bom, Pedrão. Ficou, acho que, mesmo nível ou acima até do primeiro, né? O que vocês acharam? Legal pra caramba. Sensacional, cara. Curte pra caramba. Ótimo. Bom, Pedrão, muito obrigado por vir aqui novamente. Pedrão, então, assessoria esportiva Veloce. Se quiser fazer o jabá, fique à vontade. Pra aquela câmera ali, ó. Nossa, o jabá. O jabá do seu trabalho. Não, eu queria... Redes sociais. Tá, legal. Mas primeiramente eu queria agradecer vocês pelo convite. Pô, é um imenso prazer estar falando sobre corrida, falamos sobre trail, falamos sobre vida, falamos sobre filosofia, vida e esporte. Isso eu acho muito legal. Até mais do que propriamente, às vezes você fica tão bitolado na modalidade ali, quer saber de tempo, de pace, Cara, vive a corrida, vive ela como ela tem que ser vivida. Eu acho que isso é a mensagem que eu sempre passo para os meus alunos. Obviamente que se preparando, né, para vivenciar isso. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela resenha, e obviamente que vai fortalecendo cada vez mais parceria, amizade, enfim. A assessoria Veloce, a gente é um grupo de corrida de rua, a gente, de uma forma um pouco mais remota, mas a gente tem prioridade em atendimento ali, tá sempre mais próximo do aluno sempre, acho que esse é o jabazão aí. As redes sociais a gente está em parceria com o Movimento em Foco, a postura importa sempre, soltei essa na última também, sempre tá cobrando os alunos ali, enfim, obrigado mais uma vez, obrigado Cris também por gravar. Acho que é isso. É isso. E para você que acompanha até aqui, fica um recado nosso. Você que tá vendo aí na tela, o Pedro citou, postura importa. Temos os modelos de camiseta aí para você sair vestindo o Movimento em Foco, espalhando a palavra do movimento por aí, batendo na porta da casa das pessoas e perguntando: você já ouviu a palavra do movimento hoje? Profundo, leve e descontraído. Testemunha de Movimento em Foco. Testemunhas do Movimento em Foco. Como que você consegue uma dessas peças maravilhosas aqui? É só você entrar no site reserva.inc/Movimento em Foco e aí confira a sua estampa preferida e manda ver. Exatamente. Bota no carrinho. Esse é um recado. E o próximo recado aí, o último, para você que quer sentar aqui do nosso lado, acompanhar essa resenha ao vivo, fazer pergunta para quem estiver aqui. Tomar uma cerveja com a gente. Tomar uma cerveja, acompanhar os furos que a gente não pode abrir o jogo aqui. Isso daí não é para todo mundo. Exatamente. Que o Rafa... Como o Rafa salvou a foto do Pedro no computador. Esse é um furo que jamais será revelado em episódios. Então, se você quer estar aqui com a gente, participe do Clube do Movimento acessando o apoia.se/Movimento em Foco. Existem os planos lá de colaboração em que você pode estar aqui. E venham que é legal, a resenha é boa, os moleques são gente boa pra caramba e vamos se divertir quem tá assistindo aqui também, né? Bom demais. Boa. Valeu, galera. Até o próximo pessoal, episódio. Até a próxima. Valeu, até. Tchau.